O livro de 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Pedro vem dando a direção aqui sobre pessoas que se diz filho de Deus, que invoca a Deus, clama a Deus, como ele sendo pai. E só que esse pai, Pedro diz aqui que ele, sem acepção de pessoas, ele não olha para quem ele está olhando, se é justo, se é ímpio, se é cristão ou não cristão. Pedro está falando que o Senhor irá julgar cada um de nós segundo as suas obras. Nós aprendemos que a salvação não vem de nós, mas é pela graça. Foi Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Só que para ao sermos alcançados por essa graça, as nossas obras têm que estar de acordo com o Senhor. As nossas obras, segundo a direção de Deus, nós temos que andar em obediência à palavra de Deus, para que através das nossas obras nós recebamos essa graça, viemos a receber essa graça e sermos alcançados para ela, e aí sim sermos salvos por ela. Mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos abandonarmos à vida de pecado, Pedro diz que o Senhor irá julgar cada um segundo a sua obra. Então ele diz: andei com temor. O que é andar com temor? Andar com temor é na presença do Senhor, não fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, tendo respeito pelo Senhor. Olha o que diz aqui no versículo anterior, versículo 14. Como filhos da obediência. Temos que andar em obediência. Temos que andar segundo o propósito de Deus. Aqui ele está falando para aqueles que se apresentam como filho de Deus. No versículo 14 ainda ele diz assim: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Ignorância é antes de conhecer a Deus. Você que conhece a Deus anteriormente, antes dessa época, você era ignorante, segundo a Deus, segundo ao conhecimento de Deus. Agora você não deve se amoldar em se encaixar, sabe? Se colocar naquela posição que tinha antes. Então, se hoje você clama a Deus como Pai, é porque você o conhece. Então, Deus irá te julgar segundo as suas obras. Então Pedro nos ensina aqui que nós não devemos mais andar segundo aquelas obras anteriores. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Mas olha aqui no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Nós devemos ser santo. E o que nos santifica é a presença do Senhor. Nós somos templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Só que ele não habita em templo imundo, em templo pecaminoso. Nós temos que ser limpo, lavado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus. Assim o Espírito Santo habitará em nós. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e o abandonou. Não adianta pedir perdão e continuar no erro, continuar no pecado. Temos que abandonar a vida de pecados, viver em santidade. Lá em Colossenses 3 diz que nós devemos viver para as coisas do alto, levar os nossos pensamentos, nossos desejos, às coisas do alto, não nas coisas da terra. Busque a Deus, porque nós seremos julgados. Aquilo que não agrada ao Senhor, não faça, mesmo que seja a sua vontade. Abra mão. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esse é o caminho que nós devemos seguir, e nós seremos julgados, todos nós. E aqueles que estiver na presença do Senhor, esse irá dizer: servo bom e fiel, entre no gozo do Senhor. Aos outros ele está reservado o inferno, o lago de fogo, onde haverá dor,
onde haverá tristeza, onde haverá ranger de dente, onde haverá sofrimento. E isso é real, a Bíblia nos confirma. Se mantenha na presença do Senhor e invoque o nome do Senhor e peça a Ele. Se você não consegue, peça para Ele te ajudar. Ele te socorre, Ele te fortalece. Ele te dá aquilo que você precisa para fazer a vontade dEle. Ele supre em você toda a necessidade. Clame a Ele e Ele te responderá com o milagre, com a força, com o sustento para se manter na presença dEle. É o objetivo dEle que todos nós alcancemos essa posição de recebermos a graça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.